rodovaiaria. Caralho, velho. O ônibus da rodovaiaria. O que tu comprou? Um tapete pra sala. Um tapete pra sala. Mas eu acho que... Eu fui enganada. Ah, juro por Deus, cara. 90 centímetros por 1,10. Quanto? 90 por 1,10 aqui. Aonde, né? 90? Aqui, não é tamanho do produto 90. Cara, eu nem vou falar nada. Alessandra, abre o pacote. Abre, por favor, abre o pacote. Não, não. Não, meu Deus, cara, não acredito, cara.